fazer um agradecimento não formal, porque a gente sempre começa agradecendo, mas realmente o que eu experimentei aqui essa semana, eu cheguei na segunda não, né, porque o avião não chegou, mas de terça a quinta-feira vivi uma experiência intelectual e política importantíssima para o que a gente está desenvolvendo, que eu vou apresentar aqui nesse projeto. Me fez repensar muita coisa, também me deu mais segurança, confesso. Vim muito insegura com o que eu ia mostrar, porque é um trabalho, um projeto em andamento, em construção, né, já há uns 4 anos, em construção, eu acho que vai continuar sendo em construção. Vou levar para o Rio e para o grupo muitas novidades do que a gente discutiu aqui, com uma perspectiva de desdobramento muito interessante, de articulações. Realmente eu queria agradecer ao Roberto, à Cibele, ao Estevam, que me tratou assim a pão de ló, me levando, me buscando. Realmente a UiETS foi muito importante para mim essa experiência aqui. Bom, o que eu vou mostrar, eu fico sempre em dúvida, como é um projeto em construção, aberto, que na verdade, não tem uma separação muito nítida, clara, entre extensão, pesquisa e ensino. É sempre muito difícil decidir o que valorizar num tempo restrito, né? Mas eu vou tentar privilegiar, como eu fiz na terça-feira para o grupo, né, justamente essa não fragmentação tanto dos campos, né, do que acontece na prática concreta do projeto, no território, quanto nesses tipos de atividade, nessas caixinhas que a universidade também criou, né, o campo acadêmico, entre extensão, ensino e pesquisa, que é difícil, né? Os editais são diferentes, as bolsas são diferentes, e a gente tem que ficar tentando se enquadrar dentro da própria ideia de extensão, de ensino, de pesquisa. É muito difícil, por exemplo, num tipo de projeto como esse que eu vou apresentar. Eu acho que isso é uma questão importante, já que a gente está dentro da universidade aqui, tentando ultrapassar essas fragmentações, né, essas partições, porque isso fragmenta a nossa cabeça também, fragmenta. A gente é obrigado, né, a separar o que não está separado, né, na vida prática cotidiana, né? Mesma coisa que o Mário falou agora antes, que eu achei genial, dos resultados esperados, né? O CNPq nos obriga a dizer quais são os resultados antes da gente fazer a pesquisa. Então, é o seguinte, você tem que mente, né, Mário? Porque a gente não vai poder dizer não tenho, né? Que talvez você não ganhe o financiamento se falar não tem, né? Então, a gente tem que... Enfim, o projeto que a gente está desenvolvendo na UFRJ se chama o projeto, tem vários nomes, né? Mas o último que a gente está utilizando agora e criou é o projeto Fábrica de Cidades, na ocupação Solano Trindade, uma ocupação feita por um movimento nacional de moradia, né? O Movimento Nacional de Moradia tem uma instância nacional, instâncias estaduais, instâncias municipais, né? Nós estamos numa relação com o Movimento Nacional do Rio de Janeiro apenas tem uns 6, 7 anos, né, de um trabalho de assessoria, de algumas atividades conjuntas, de seminários. É um movimento que no Rio de Janeiro começou ocupando prédios na área central, né, tem uma ocupação que a gente chama de exitosa, porque conseguiram financiamento e terminaram as obras, que é um milagre, na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, se chama Ocupação Manuel Congo, bastante conhecida, vem gente de fora, da Europa, conhecer, virou um pouco a vitrine desse movimento, essa ocupação no coração do Rio de Janeiro, em frente ao Teatro Municipal. É uma localização interessante, que daria também uma discussão que eu não vou fazer aqui. Mas esse é um movimento importante e nós já estávamos numa relação com eles quando eles decidem ocupar uma grande gleba pública do INCRA, na periferia metropolitana do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias,
uma cidade, a nossa cidade mais industrial, né? Embora não seja tanto, mas é porque tem uma refinaria, tem a Petrobras, e uma gleba muito grande, atípica nas ocupações dos movimentos no Brasil, de 50 mil metros quadrados, dentro de uma APA. Então, isso tudo é muito atípico, né? E aí acabou transformando esse projeto em algo que a gente não imaginava, né? Até porque a terra é muito grande. Eu acho que isso foi um fator que contou muito para que essa ocupação catalisasse tanta gente, chegando da universidade. Nós nunca vimos tanta terra para ser inventada, na verdade, né? Porque o movimento não tinha muita ideia o que fazer com tanta terra. Era um movimento que estava acostumado a ocupar prédios de pequenos lotes na área portuária também. Então, era assim, o tamanho da terra também abriu a cabeça de muita gente e fez sonhar, eu diria, né? Algo que a gente nunca tinha vivido, as próprias lideranças. Então, construímos então essa parceria. A UFRJ, né, eu falo UFRJ porque tem algumas unidades da UFRJ envolvidas nesse projeto na ocupação, né, que acabou sendo não só de assessoria ao movimento, ou seja, assessoria técnica, como se chama, né, com os saberes específicos da arquitetura, da engenharia, que também está lá, da engenharia civil, da engenharia ambiental, do IPUR. Eu ainda estava no IPUR nessa época, numa discussão sobre planejamento, sobre a legislação, o direito muito presente, assessorando, né, a luta pela legalidade da terra, que até hoje não conseguiram, né, com o golpe em 2016, houve um retrocesso nas negociações muito grande, até hoje estão ameaçados. Agora, quando eu vim, 2 dias antes de eu vir para cá, a polícia entrou lá de novo, enfim. Então, tem um conflito aberto lá, né? Então, não tem nada absolutamente consolidado. Mas a UFRJ, o que foi interessante é que, ao longo desse processo, que começa com uma ideia de assessoria, foi se construindo o que a gente força a barra e chama de parceria, que teve uma reação muito grande das lideranças do movimento, não gostou da ideia da parceria quando a gente jogou, mas hoje eles incorporam esse termo de alguma forma, né? Porque eu acho que eles viram que o termo é interessante para eles, né? Por exemplo, quando vai numa prefeitura, ele diz que tem uma parcela, a UFRJ também ocupa. Então, isso muda a relação da UFRJ com a ocupação. A UFRJ está subindo um centro de formação, que é esse primeiro quadrinho, né? Quando a gente põe o projeto de educação, né? Lá um centro de formação em construção, não só o prédio, né, que nós já conseguimos as madeiras de um outro prédio, mas pensar o projeto de formação do prédio. Isso também está em construção, né? Isso é um projeto que está na cabeça de todo mundo, não chegamos a um acordo, tem muito a ver com as demandas da área, resolvemos responder às demandas, às necessidades, mas eles também, a maioria das famílias, das lideranças, nunca tinham pensado nisso, nunca ninguém chegou lá falando, né, nem uma universidade, nem os professores da área, né, o que vocês querem em termos de cursos de formação para os jovens. Então, também, como nunca tinha sido feita essa oferta, eles nunca tinham pensado sobre. Então, a primeira coisa que veio foi pré-vestibular comunitário, né, que já tem muitos na periferia do Rio de Janeiro, uma rede enorme, com muito sucesso, em termos de colocar os jovens da periferia nas universidades públicas. Isso tem funcionado com uma força bastante grande no Rio de Janeiro, começou nos anos 90 e cresceu muito. Os próprios jovens, movimentos de jovens, o RUA, por exemplo, tem só ele em Caxias 5 pré-vestibulares, os próprios jovens criaram as redes. Então, são coisas interessantes, e eles mesmos vieram e falaram, pô, mas o UFRJ, com o carimbo da UFRJ é melhor, né? Vocês podiam entrar em parceria com a gente.
Enfim, então vamos, entramos, estamos lá, estamos todos dando aula no pré-vestibular nos fins de semana. E assim vamos. Então, de novo, o próprio projeto de educação do Centro de Formação é algo em construção, né? E, em função disso, né, vários professores, digo, militantes, preciso afirmar isso o tempo todo, nós temos pouquíssimos recursos, nós não temos grandes financiamentos para esse projeto, nem para a construção de casa, nem para a construção de prédio de centro de formação, né? Nós temos professores, alunos e funcionários, tem alguns técnicos também, que são importantíssimos, técnicos da UFRJ envolvidos no projeto, dando horas nesse projeto, né? A maioria, fim de semana, eu diria, hora extra, né? Por isso, é um compromisso político, é uma atividade política, acima de tudo, né? Só que nós, ao longo desses anos, nós começamos internamente, o grupo da UFRJ, de professores, não falei, tem a Faculdade de Arquitetura, a Engenharia, o NIDS, onde estou agora, né, o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, que tem um lastro de extensão muito grande, o Soltec, trabalha com economia solidária, temos o direito, letras entrou, né, professores da letra vão dar agora cursos de teatro, de escrita, que foi também uma demanda, e nós começamos a ver um caminho muito interessante nessa caixinha da educação, que é internalizar o projeto na grade curricular da UFRJ, que era algo que a gente nunca tinha pensado, né? Disciplinas, inclusive, obrigatórias da graduação sendo dadas na ocupação, né? Disciplinas práticas. A Faculdade de Arquitetura não tem qualquer disciplina prática, né, na sua grade. Os alunos entram e saem depois de 5 anos sem qualquer experiência prática de subir uma parede, né? Eles calculam, mas juntar um tijolo com o outro ninguém sabe. Não tem lá, não tem laboratório, não tem absolutamente nada. Em função desse vácuo, né, professores, a Luciana Andrade, a Ana Lúcia Brito, começaram a pensar, então vamos começar a pegar as disciplinas aqui, né, e funcionou. O início teve uma reação de alguns alunos, quando souberam que a disciplina era numa ocupação de terra, para eles isso era crime, como é que podia um professor propor isso? Isso vai se desconstruindo, interessante, porque ninguém desistiu, né, foram com medo, mas foram. Né, passam aí os fins de semana, então, esses alunos que não tinham ideia, nunca tinham ouvido falar numa ocupação, né, olha que tem muita ocupação no Rio, eles já estavam no 3º, 4º ano da faculdade, não sabiam o que era uma ocupação, né, na engenharia muito menos, né. Então, isso tudo acabou sendo uma estratégia importante para a gente nessa caixinha da educação, né. Produção do ambiente construído, isso é um eixo importantíssimo de experimentar, né, a produção da cidade, é uma fábrica de cidade, né, com pouquíssimos recursos, até hoje não conseguimos financiamento da Caixa, ela não aprova, porque a terra é isso, não sei o que é aquilo, mandamos projetos, mas não há Cristo que faça eles aprovarem, aí conseguimos uma emenda parlamentar, né, com o Chico Alencar, um deputado federal, para construir agora 12, requalificar, na verdade, os escombros que tem na ocupação, 12 unidades. Essa experimentação é formativa também para os moradores, né, da ocupação, para as lideranças e para os alunos e para nós, né. Esse é um tema que depois também não vai dar para aprofundar aqui, que é essa parte que é outra caixinha da inovação tecnológica de bens e serviços urbanos, que está atrelada à produção. Isso é um eixo importante, principalmente na área ambiental, com a Ana Lúcia, da gente tentar experimentar, né, tecnologias apropriáveis, né, pelos moradores da ocupação e do bairro, fazer formação sobre isso. Então, de novo, energia solar, que normalmente, Minha Casa Minha Vida,
obrigou, né, aos conjuntos financiados com casa a ter energia solar. Está tudo quebrado, nada funciona, né? Pegaram algumas empresas no Brasil para vender energia solar, mais um esquema, né, com as empresas, né? E tá, mas você não vai jogar fora a energia solar, né? Então, assim, o que pode a universidade trazer, né, em termos de, inclusive, produção de placas? Agora está se pensando com os professores que trabalham com isso, né? Parte de poluição, saneamento, esse já está funcionando, né? Os moradores já construíram uma BET, um saneamento alternativo, que funciona, eles ficaram encantados, porque tem o experimento, pô, funciona, né? Aí o morador, o vizinho, já foi lá saber o que era, enfim, tem um desconhecimento geral de todos, inclusive dos professores, em muita coisa, né, que já leu, mas nunca experimentou. Então, tem esse eixo da experimentação e da produção. Tem, dentro da produção, não falei, a produção agroecológica se desenvolveu, inclusive, mais do que o resto, né? Tem um grupo produzindo na área, um esquema da Mandala, porque eles têm também uma parceria, tem um assentamento do MST no município, então o MST também deu alguma formação, uso de chaia, de novos produtos que estão dando certo para o MST, que agora já tem uma loja no centro do Rio, estão conseguindo agora construir uma rede. O MST convida a ocupação para participar, estão vendo como, enfim, está começando um pouco essa constituição de uma rede. E aí o que eu vou centrar aqui é numa pesquisa, né, sobre economia popular no bairro entre aspas, na região onde está localizada essa ocupação, né? Uma pesquisa que começou a ser feita e construída no início de 2017, então é importante dizer que essa pesquisa ela é um dos resultados do projeto, né, da parceria, ela não veio a priori. Em 2014, eu não tinha pensado em pesquisa. A pesquisa acabou emergindo para nós como uma necessidade para construir o projeto nessa parceria, uma compreensão daquele bairro, daquela região, que nós não tínhamos num nível, vou mostrar a metodologia, começamos a fazer vários levantamentos, né, do que tinha do comércio, das políticas, das escolas. Fizemos muitos levantamentos, dados do censo, para entender o perfil. Isso alimentava pouco as discussões com os moradores, né? Também não falei. Hoje, a ocupação só abriga, ali dentro, morando, 12 famílias. Já passaram por ali, estão ligadas à ocupação, em torno de 35, mas muitos não aguentaram, a maioria tem filhos, né? Chove muito dentro, alaga o prédio abandonado que tem lá, então eles saíram, continuam participando, e conforme formos requalificando e construindo, eles vão voltando. Então, eles participam do projeto, mas a maioria hoje não está morando lá, o que é um problema, porque muda a relação. Vão no sábado, vão no mutirão, mas não estão todo dia, né? Então, a experiência cotidiana de reprodução, né, é hoje de 12 famílias, né? Os outros foram se virar em algum lugar ali perto, né? Então, essa pesquisa ela veio para desvendar o que nós não estávamos, que nós intuíamos. A sua ideia da intuição foi fundamental. Nós tínhamos uma intuição que a gente não estava captando a realidade cotidiana daquela região, né? Não sabíamos que a saúde é péssima na Baixada Fluminense, né? Os postos de saúde funcionam mal. Isso tudo é um nível de conhecimento que a gente foi, né? A escola, os salários são bons relativamente em Caxias comparado com os outros municípios, mas ela vive muito fechada, as aulas são suspensas toda hora por falta d'água. Cidade, escola. Então, isso eram informações que os moradores iam dando.
né? Falei, bom, a gente precisa, como o projeto do movimento era da ocupação para o bairro, né, que era atuar politicamente nesse bairro, a gente precisava entrar de alguma forma nesse entorno, né? E aí, aqui é só para localizar, não vou perder muito tempo com isso não, porque senão não chego no que me interessa. Aqui é para mostrar para vocês a localização. Aqui é o terreno vermelhinho, a ocupação de 50 mil metros quadrados. Essa é a área do entorno amarela que nós estamos trabalhando na pesquisa. Aqui é o centro de Caxias, um centro relativamente dinâmico, né? Hoje, com uma classe, uma elite significativa. Aqui é a fronteira com o município do Rio de Janeiro. A UFRJ, aqui é o aeroporto. A UFRJ está colada aqui embaixo no aeroporto, isso para mostrar que é uma localização próxima da UFRJ, tem uma facilidade pela linha vermelha, tem uma via expressa que você chega, quase uma linha reta que você chega na ocupação, vai indo, né? A ocupação, essa avenida aqui, onde ela está, ela tem muita acessibilidade, muitos ônibus, a Avenida Kennedy, ela atravessa o município inteiro, então também isso, embora seja um bairro popular periférico, né, ele está muito bem conectado com ônibus e trem, né? Eu acho que esse fator interfere muito na dinâmica cotidiana da ocupação e do bairro. Aqui é só uma foto do prédio principal ocupado, onde estão hoje morando as 12 famílias, precariamente. A cozinha coletiva também é aí, a biblioteca hoje que tem para as crianças, enfim, tem alguns serviços que estão nessa construção. E aqui é que os arquitetos chamam de master plan, né, que foi feito junto com as 35 famílias, para um pouco definir a ocupação de todo o terreno. Então, rosa, moradias, o verde, a produção agroecológica, né, aqui o prédio principal de formação, a fábrica ficaria aqui, tem uma fábrica que está sendo pensada de argamassa armada e outras coisas, captação de água, produzir os equipamentos de captação de água da chuva, enfim. E o centro de formação, que está subindo agora, está aqui na beira da avenida, né, que está subindo. E aqui uma foto só do bairro, um bairro tipicamente popular, com um comércio limitado, de construção civil, conserto de carros e mercadinhos, né, e salão, cabeleireiro e tal, tem muitos. E igrejas evangélicas. Tem algumas ruas que têm 5 igrejas, ruas pequenas, né, que é um tema importantíssimo da economia popular para a gente, que foi desvendado na pesquisa. Nós não tínhamos muita ideia, né, do que é o evangelismo, né, o que é, pensando ele economicamente. Aí eu vou um pouco esclarecer para vocês da onde a gente parte para construir essa leitura desse território popular. A gente parte do economista argentino José Luis Coradio, com quem a gente vem trabalhando, tem uma parceria já há alguns anos, né? É uma dos intelectuais do campo da economia social e solidária na América Latina, uma pessoa que atuou algum tempo no Equador, né? Um pouco na Bolívia, e ele na Argentina está dentro da Universidade General Sarmiento, que foi um dos criadores dessa universidade, que fica na periferia metropolitana de Buenos Aires. Quem puder um dia conhecer essa universidade, vale a pena, é fantástica, fantástica, é alguma coisa pública, que nós não temos, eu acho que no Brasil, foi pensada para a periferia, e, enfim, algumas coisas como, por exemplo, a dificuldade de leitura, né, que os jovens, que também o ensino médio hoje na Argentina está muito ruim, caiu muito a qualidade. Então, tinha um problema da entrada desses jovens, porque você sabe, na Argentina, eles entram em massa, não tem o vestibular que nós temos. E depois há os filtros e as pessoas vão saindo, né? Então, frente a esse quadro, a universidade criou, né, uma primeira entrada, que é uma comissão de escrita, leitura e escrita para todos, não é para o mais pobre que não sabe ler. Todos têm que passar
um ano, né, de cursos de redação, matemática, capacidade de abstração, e depois a comissão acompanha os alunos nos trabalhos das disciplinas para trabalhar a escrita e a leitura com eles. Então, tem várias entradas, é aberta, uma universidade aberta para o bairro, biblioteca é pública para o bairro, enfim, tem creche para todas as alunas com filho, né, a prioridade são os alunos, e não os professores, se sobra vaga, o professor entra, enfim. Então, a partir do Corádio, nós fomos construindo essa metodologia, né, para a leitura desse território popular em São Bento, né? Então, é uma matriz analítica comprometida com o projeto de uma outra economia, com a economia social e solidária, né, entendendo a economia social e solidária como um projeto, como a construção programática possível, né, a partir da prática concreta do território, a partir das práticas cotidianas enraizadas no território, né? Então, esse projeto, ele surge dessas práticas. Por isto, né, a leitura, diria, mais profunda, né, do cotidiano desses territórios, né, para a construção do próprio projeto. Então, economia social e solidária, nós não sabemos o que ela é, a priori, né? Nós temos princípios, temos algumas práticas que a gente aproxima desse projeto, né? Mas ele não está dado, né? E tem uma categoria-chave para o Corádio, que é a reprodução ampliada da vida, que é o que dá sentido às práticas para essa outra economia. As práticas econômicas orientadas para a reprodução ampliada da vida. O ampliado, que é aí o termo-chave, porque ele que dá o sentido de construção, de processo, de inacabada desses patamares, né, de reprodução social, das necessidades. Nós aqui todos fomos formados com uma noção básica de necessidades básicas, necessidades mínimas, né, renda mínima, né? O projeto republicano sempre trabalhou com os mínimos para garantir a igualdade. E aí, né, a noção de reprodução ampliada da vida, ela tenta superar a ideia de mínimo, se você entende a necessidade como um processo. E necessariamente em construção, quer dizer, em função das práticas cotidianas, né, coletivas, onde se pode repensar as necessidades, através dessas práticas, esses mínimos vão se alterando, né? Que é o que acontece na prática. Se você vê os mínimos na França, os mínimos no Brasil, eles não são os mesmos, né? Então, isso acontece pela luta política, né? Então, dentro mesmo da economia popular, né, que se pretende, né, num caminho para a economia solidária, como um caminho, né, a proposta do Corádio é que a gente leia as experiências tentando, né, localizar essas experiências neste processo, nesse caminho para uma outra economia. Que elementos de cada prática cotidiana, né, nos informam sobre o princípio da reprodução da vida, né? O que ela contém que nós poderíamos entender como potencialidade para uma outra economia. Essa é a intenção da pesquisa. Estou falando aqui, mas isso não é nada trivial, entendeu? Nós estamos apanhando, vou dizer como que nós começamos a fazer isso, é complexo, porque os espaços populares são de uma complexidade imensa, eles não são homogêneos, eles não são simples, né? Eles são muito mais complexos do que os espaços centrais, né? Mais dominados pela racionalidade mercantil capitalista. Então, assim, esse é o desafio, tentar enxergar, desvendar esses elementos das práticas cotidianas que nos informam para esse caminho de uma outra economia.
que pode ser muito singelo, pode ser muito sutil. Então, essa construção é uma contraposição à visão hegemônica das práticas econômicas como práticas mercantis capitalistas. Aqui é um diálogo, um confronto do Corradi com a economia formal, né? Sair, né, do universo das trocas monetárias, das trocas financeiras e das próprias trocas subordinadas a uma racionalidade mercantil. Então, economia é muito mais do que isso, né, aqui. O pressuposto é que há um reducionismo, né, do universo da economia popular às atividades mercantis geradoras de renda. Quando nós vamos ver as políticas para a economia popular, são todas, e está no nome, geradoras de renda, né, geração de trabalho e renda, ou geração de emprego e renda, né, as formações todas, o SEBRAE é para geração de renda, né. Então, isso é entendido como um reducionismo. Aí você tira de cena, né, um conjunto de práticas econômicas que ali estaria, inclusive, a potencialidade para outra economia. Então, não é à toa que sai de cena, né, politicamente. Né. Então, a própria ideia, noção de empreendedorismo, né, de pesquisar os empreendimentos, né, está muito dentro dessa visão, né, da economia monetária. Né. Então, não se reconhece o significado econômico de inúmeras práticas produtivas e reprodutivas nutridas por recursos não monetários. Muitas vezes solidários, outras vezes não. Mas, veja, é disso que precisamos ler. Né. E temos muito poucos instrumentos para ler. Esse é o grande desafio. Né, como construir os instrumentos de leitura dessas práticas. Bom, isso aqui eu fiz ontem à noite, que eu fiquei meio angustiada. O Roberto falou, não, você tem que falar do privado. Aí eu fiquei lá até tarde tentando sintetizar, porque eu gosto muito de esquema, porque me ajuda a transmitir para vocês algumas ideias. Né? Então, é o seguinte, nessa perspectiva de entrar nessas práticas cotidianas, aqui sumiram algumas coisas. Não. Na verdade, o que estava aqui em cima era a vida cotidiana. Vida cotidiana nos espaços populares. Né? Então, a vida cotidiana, né, ela está armada, ela é composta por caixinhas, que aqui não dá para ver, mas uma coisa importante é que essas caixinhas, elas são tracinhos, né? Elas são abertas, que é a vida coletiva, a vida privada e a vida pública. Aqui eu estou arriscando, viu? Vou falar algumas coisas que eu não tinha pensado exatamente dessa forma, mas aí depois dessa semana aqui, né, eu resolvi falar algumas coisas, para mim, novas. Né? Toda a nossa construção vem, né, das práticas associativas, as estratégias domésticas, que vai ser a unidade, eu já vou falar, a unidade básica da pesquisa, não vai ser o empreendimento econômico, vai ser a unidade doméstica, né, já vou falar o que é isso, e a redistribuição. Corradi vem do Polanyi, né, que trabalha os modos de integração econômica, e aqui o que eu faço é um pouco, utilizando isso, trazer para as categorias de privado, coletivo e público. Por quê? Porque, primeiro, coletivo é um termo usado pelos movimentos o tempo todo. Né? É isso, nós falamos práticas coletivas, interesses coletivos, o coletivo se repete muito. Né? Então, trazer a ideia do coletivo, em vez de práticas associativas, né, que é um pouco a aproximação que a gente faz dos associativismos, né? E aí, nos projetos de economia solidária, no próprio SENAS, na Secretaria Nacional de Economia Solidária, nos mapeamentos que o SENAS fez, é ali no coletivo, nesses associativismos, seja cooperativas formais, seja grupos informais, como eles chamam, é ali que está a potência e a possibilidade da economia solidária. É na caixinha
da vida coletiva, no extradoméstico, no extra-privado. Isso explicitado nos próprios critérios do SENAS para considerar um empreendimento solidário ou não. Não entra no mapeamento do SENAS a economia doméstica. Por exemplo, os agricultores familiares, né, o empreendimento do agricultor familiar, da família, não entra. Mas aí, quando eu resolvi mergulhar nessa base de dados, nós vemos o seguinte: 32% dos empreendimentos solidários do SENAS não são empreendimentos para geração de renda. A intenção do empreendimento não é gerar renda, o que já é uma coisa muito interessante. Quando eu fui dar um zoom nesses 32%, eu vi que a grande maioria era formada de agricultores familiares, que se reúnem e criam um empreendimento, uma agregação, né, não formal normalmente, para viabilizar as suas atividades econômicas. Então, a atividade de se reunir para venderem juntos, né, ela em si não gera renda. Né? O que gera é o que ele produziu lá e vai vender. E cada um vende o seu. Só que existe um empreendimento solidário para os SENAS, que é a reunião para ir por uma feira juntos. Conseguirem um carro para vender. Fazerem juntos uma infraestrutura na região rural, né, para que todos usem. A infra não gera renda, mas ela viabiliza o empreendimento individual doméstico. Né? Então, assim, aí eu fiquei mais encantado, porque eu andava muito crítica ao SENAS por isso, porque eles falavam que não entrava absolutamente nada de economia doméstica. Né? Essa era, inclusive, uma das... não era conflito, divergências entre o Corádio e o Singer. Né? O Corádio punha dentro da caixa da economia social e solidária muita coisa. Né? E o Singer, a cooperativa é a grande unidade, né? A ideia de cooperativa. Bom, então, assim, essa vida privada que eu estou aqui contém as estratégias domésticas, que é onde a gente resolveu entrar nessas estratégias domésticas, até para entender o que é o doméstico, que também não estava decidido a priori. Família não era sinônimo de unidade doméstica a priori. A gente foi ver na pesquisa, quando a gente vai para o bairro, né, como é que era a relação dessas duas categorias. Né? A vida coletiva, a nossa experiência inicial, a gente partia de uma vida coletiva que era ocupação, aquelas pessoas juntas ali tentando construir um projeto coletivo. Né? Então, a gente vai para a pesquisa a partir dessas práticas associativas, tentando buscar essas práticas associativas fora da ocupação, em que medida elas existiam. E um tema que é bastante caro, né, que é o que eu estou chamando a vida pública, né, o sentido público das práticas cotidianas, que tem a ver com a redistribuição, na verdade, tem a ver com a cidade, né, com a cidadania. É o campo dos direitos, da igualdade, né, todos têm direito à escola, ao posto de saúde, né, e como que essas práticas, a partir, né, desses valores do direito da cidadania, né, que são forjados no conflito da cidade, entendemos a cidade como o conflito de modos de vida, de valores, de interesses, de classe. Né? A gente parte dessa compreensão da cidade, como é que essa relação interfere nas estratégias domésticas, como é que se vive, né, esse sentido dos direitos, né, a partir das unidades domésticas. Então, essa foi um pouco a montagem para a gente construir um roteiro aberto, né, de conversas com famílias da região. Né? Ler as práticas econômicas, nesse sentido amplo que eu falei, né,
no cotidiano dessas pessoas, pegando esses eixos. Você vai me dizendo o tempo. Então, assim, o que nós temos, então, como pressuposto para entrar é que os projetos, os desejos dos trabalhadores que nós vamos conversar, eles são forjados e, principalmente, redefinidos, né, nas contradições cotidianas entre essas práticas. As práticas solidárias, as práticas restributivas, as práticas mercantis, em que medida, né, a racionalidade mercantil capitalista está introjetada, está internalizada, é muito forte, né, também, né? Então, a complexidade está já exatamente aí, né, dessas contradições, o que a gente consegue apreender para compreender, né, e para atuar, né? Então, o método, o objeto, como eu falei, são as unidades, o objeto, a unidade básica, a unidade doméstica. O objeto do nosso estudo é um outro conceito importante no Coralho, que é o de fundo de trabalho, né, que vai além da prática econômica que ele está fazendo, mas é um somatório de capacidades de trabalho, né, dos membros da unidade doméstica, de todos os membros, criança, adulto, idoso, né, o que cada um faz no cotidiano daquela unidade, né, que se realiza na luta pela reprodução da vida, de todos os membros, né? Então, os usos que fazem das suas capacidades de trabalho são definidos, negociados no âmbito da unidade doméstica, né? O assalariado com carteira que a gente pega lá no censo, ou pega nas nossas pesquisas mais de survey, mais quantitativas, né? A decisão do assalariamento foi dada na unidade doméstica, num arranjo, né? Numa negociação, né, que pode ser atravessada por uma hierarquia forte dentro da família. Você falou da violência intradoméstica, fortíssima, né? Quem manda, quem decide, quem não decide, mas encontramos muitas unidades domésticas onde a mulher é a protagonista, muitas, mesmo casada, todo mundo falava que é mãe solteira, né? A mãe solteira com filho, né? Característica das famílias populares, né? Já encontramos mães casadas, né, que se colocam com o marido do lado como chefe, né, como a responsável, né? E não necessariamente pela renda dela, não necessariamente. A renda é um critério importantíssimo, né, mas não só. Então, também é pela mãe, vimos, por exemplo, a decisão, o projeto do filho estudar, seguir, ter carreira, né? É algo que eu trabalhei em favelas muitos anos, nos anos 80, 90, eu não via isso, era pouquíssimo, né? As crianças não estavam na escola, né? Ainda não tinham, nos anos 80 não tinha universalidade. Hoje tem um discurso forte dos pais da universidade, né? A universidade entra no imaginário popular, e isso tem a ver com o contexto pós-2003, né, que amplia essa possibilidade. Então, eles incorporaram isso, né? Então, por exemplo, um dado que tinha me chamado a atenção, que eu peguei do censo para a região, 30 e poucos % das crianças dessa região de São Bento estavam estudando em escola privada do bairro. São várias escolinhas, né? Impressionante pelo nível de renda baixíssimo, né? Aquilo eu não entendia direito. Eu disse, nossa, mas quanta criança privada? 1/3, né? E realmente, os pais investem, e aí vão trabalhar, e aí vão fazer bico, né? É um projeto. Tirar da pública, que falta aula beça, e pôr na privada, que não é muito boa, mas não falta aula, tem aula, né? Até porque é privada, né? Então o cara vai embora se não aparece. Enfim, isso também a gente encontrou, né? E isso está na estratégia doméstica, no arranjo, né, de um projeto de vida familiar, né? Então, o fundo de trabalho é tudo isso. O fundo de trabalho reúne tudo isso, né? Todas essas práticas e essas capacidades e esses projetos, né?
uma pesquisa, obviamente, qualitativa. Eu falo aqui, né, que são entrevistas semi-estruturadas. Eu confesso a você que a estrutura, a gente até começa com alguma coisa na cabeça de uma estrutura, eu vou mostrar, tem um roteiro e tal, mas isso aconteceu pouco, né? Acabou que foram conversas muito longas, e isso depois teve uma implicação grande nas transcrições, que foram literais. Então, agora a gente acabou, às 80, estamos há meses fazendo transcrições, dá muito trabalho, porque foram longas, mas aí foi uma riqueza. A diferença para algo mais estruturado é imensa, imensa, eu nem tinha ideia, realmente. Então, a gente começa com tem uma estrutura na nossa cabeça, principalmente das definições de que a gente está entendendo de trabalho, já que a gente está pesquisando fundos de trabalho, tinha que estar muito claro para a equipe, uma equipe muito pequena, gente, uma equipe de 5 pesquisadores, eu diria, assim, já com experiência grande em pesquisa, tá? A gente levou muito tempo preparando isso também. Uma coisa importantíssima na metodologia nossa, que a gente demorou também para pensar como entrar, como se apresentar, quem nós somos. Isso é crucial em qualquer pesquisa, em qualquer entrevista, né? Normalmente pesquisadores da universidade que vão escrever alguma coisa, ou então a tese, né? E ali nós tínhamos um projeto político. O sentido da pesquisa era o projeto político na ocupação, né? Que tinha o projeto de entrar no bairro. Isso tinha que ser muito esclarecido, tínhamos que ser muito sinceros, com todos os riscos. Os riscos eram enormes de fechar a porta na nossa cara, né? Opa, ocupação? Claro que a gente ouviu isso muito, né? De novo, que nem os alunos, né? Mas vocês vão ser presos, isso é crime, isso é não sei o quê. E nós vimos, quando a gente explicava do projeto, do centro de formação, a coisa mudava, era a tal, a gente falava da porta aberta, porta fechada, né? Ficou muito claro para mim que quando a gente acionava, quando a gente falava que dentro da ocupação do projeto tinha um centro de formação para jovens, isso mudava, até de postura, até tudo, né? Passavam a falar outras coisas, e aí ia querer participar, algo que a gente não esperava, uma solidariedade interessantíssima, né? De pessoas paupérrimas, muito pobres. Tinha um serralheiro paupérrimo, morava num cubículo, era pastor evangélico junto com a família. Tinha lá na salinha que eles moravam, dormiam, rezavam, também os portões que eles faziam, as janelas que ela fazia. E ele falou, nossa, mas eu posso ensinar nessas coisas. Eu posso levar alguns alumínios. Isso é importante, os jovens não estão sabendo fazer isso, eu não consigo ajudante. Muitos falavam, não consigo ajudante. Né? Também o produtor de instrumentos musicais para carnaval falou a mesma coisa. A gente não tem, porque os jovens não se interessam por isso, não querem isso, né? Querem outras coisas, trabalhar com internet, computação, né? Mas ele, assim, ia doar alumínio, o outro ia doar máquinas, pessoas muito pobres, né? Então, isso tudo a pesquisa acionou. O que eu queria dizer é o seguinte, na hora que você entra, né, apresenta um projeto político, né, fala dessa formação, de uma universidade, aquilo aciona nas pessoas, né, desejos, projetos que talvez já tivessem guardado, né, mas estava lá, né, porque surge. Isso dá muito medo, muita insegurança. Foi difícil. No início, chegava em casa com uma crise horrorosa, o que a gente está fazendo, a responsabilidade sobre isso, a gente está acionando isso, está gerando isso, esse movimento, esse desejo, e estamos nessa agora, trazendo, né, chamando, eles vão, já foram, vai, dão ideia. Temos que fazer isso, a gente tem que trazer o bairro. A gente foi no bairro, o bairro, quem quiser, tem que estar na ocupação, né? A ocupação tem que ser o bairro. Que esse era o discurso desde o início do movimento. E agora estão com muito medo, porque é um bairro dominado pela milícia, né? Violenta, armada,
Eu deixei isso por último, porque isso tudo é atravessado por muita violência. Então, nós temos que entender que esse coletivo, esse associativismo, né, quando fala um movimento que defende esse associativismo, vamos nos abrir para a cidade, vamos nos abrir para o público, que é isso que a gente fala, a nosso centro de formação, público, né, não é coletivo, é público, é quem quiser, o jovem que quiser. Isso hoje, nas nossas cidades, é um risco, né, porque o público está controlado por facções, né? No caso da milícia, a nossa avaliação hoje, e de muitos moradores de favela, é que a milícia é muito mais danosa para as comunidades do que o tráfico, né? A relação dos traficantes com a população é diferente da milícia, né? Porque o traficante, ele precisa de uma certa adesão para poder vender a sua economia. Ele tem um produto, é uma economia, né? E para ele poder vender ilicitamente, ele precisa de uma adesão, mesmo, não precisa ser avião, a maioria dos jovens não estão no tráfico, mas as pessoas deixam eles venderem o que quiserem, né? Então tem vários tipos de adesão, né? A milícia não é isso, né? A milícia é polícia, é o braço, né, paramilitar da própria polícia. Ela está totalmente ligada à polícia, ela não está enraizada, ela vende terras, ela é grileira, ela aterra rio, ela vende o gás, ela vende a água, né? As pessoas estão subordinadas, ela faz a segurança, que o Estado não faz, mas ela não é Estado, mas ela é muito complexo, né? As pessoas têm muito mais medo da milícia, né? E dependem da milícia para tudo. O gás, né? Você só compra gás com a milícia. Então, se você não paga a segurança, não tem gás. Então, isso, na vida cotidiana, né, na economia cotidiana das famílias, a milícia hoje, ela atravessa absolutamente tudo isso que a gente está falando, que eu estou falando aqui. Isso não só na periferia, veja só, na zona sul do Rio de Janeiro também. A milícia entrou na metrópole, são várias facções. A milícia da Zona Oeste não é exatamente a do Catete e do Lago do Machado, né? Mas tem pessoas fechando os seus restaurantes, né, porque não tem dinheiro para pagar a milícia. A milícia invade, assalta 5 vezes, a pessoa fecha e vai embora. Na zona sul do Rio de Janeiro, restaurante de classe média. Aconteceu isso agora, no final do ano, 2 vezes. Então, isso acontece, né? Então, você não tem assalto na rua, né, você tem isso. Então, estamos vivendo isso. Eu estou trazendo essa questão porque realmente ela, na maioria das nossas conversas, ela é falada de uma forma muito sutil, né? Eles não vão, mesmo em conversas com pessoas que já estavam animadíssimas, voltamos e tal, eles não falam a palavra milícia, não falam, não usam o nome, o termo. Ninguém fala milícia lá, né? Fala da segurança, fala dos que, né, garantem minimamente, mas eles não usam milícia como, eles têm muito medo disso, né? A milícia está muito dentro do bairro, das casas, né? Então, a gente tem que trazer isto, porque na hora que um projeto coletivo se torna público, né, o público dominado pela milícia, como que o projeto não vai ser dominado pela milícia? Que força tem, né, este movimento, ou a FRJ, para impedir a entrada e o controle? Não tenho resposta, mas essa é uma questão que nós estamos discutindo, porque eles já entraram algumas vezes, já saíram, enfim, né? Então, para fechar, vou fechar, só para dizer o seguinte: na metodologia tem uma etapa importantíssima, que é dos contextos, como os contextos incidem nesse bairro São Bento, né?
Nós fizemos um a priori, mas a gente está refazendo isso hoje, porque como que aquilo que a gente tinha mapeado, de todas as políticas municipais, estaduais, Bolsa Família, por exemplo, a gente já tinha dados macro de Bolsa Família para a área, mas depois que a gente foi para as conversas, tudo volta para a gente tentar entender como que aquelas políticas estão sendo apropriadas, usadas, rejeitadas pelos moradores, né? Então, o Bolsa Família é um drama, porque muitas famílias recebiam Bolsa Família, depois do golpe houve um corte significativo, chamado de recadastramento. O recadastramento, simplesmente, no mês seguinte, a família não recebe e não é avisada, o CRAS não avisa, né? Lá, o Centro de Serviço Social, né? Enfim, a Petrobras, que está no município, né? Nós já tínhamos várias teses, dissertações sobre isso na UFRJ, interessante, onde mostra que o sindicato, né, da Petrobras, fortíssimo, né, ele não atua, Caxias, embora a Petrobras seja lá, o sindicato, na pauta, nas demandas do sindicato, não está o território de Caxias, é o Rio, porque, na verdade, os trabalhadores sindicalizados da Petrobras não moram em Caxias, moram no Rio, né? Os terceirizados da Petrobras, sim, mas eles são terceirizados, eles não estão na Sinduspetra. Eles estão nos seus sindicatos frágeis de Caxias, sem poder, né? Então, isso também é uma tensão que a gente enxerga. O sindicato dos professores é muito forte em Caxias, é um aliado nosso muito interessante, né, que nós não tínhamos muita ideia e agora no campo a gente viu. Enfim, os movimentos sociais, de jovens principalmente, nós temos muitos movimentos de jovens na Baixada Fluminense, em Caxias, de cultura, cineclubes. A gente já tinha mapeado antes, né? Só que a gente agora foi ver no bairro como é que eles atuavam, muito menos do que a gente esperava. A gente não viu nas famílias a presença, né, desses movimentos dos jovens. Então, eles não estão exatamente enraizados em bairros. Depois a gente viu que é muito mais rede do que enraizamento em bairro, né? Eles estão conectados na Baixada, com pontos da Baixada. As escolas são lugares de enraizamento, né? Caxias, um jovem me explicou, olha, a gente aqui tem muito movimento de jovem, professora, porque a gente tem um Pedro II. Pedro II é a escola federal pública de 2º grau que tem lá. Eu falei, mas como assim? Porque é federal? Ah, porque é outro nível. Aí esse pessoal que entra no Pedro II é mais politizado. E aí eles que vão acionando, gerando, né, movimentos nas outras escolas. Eu nunca tinha imaginado isso, entendeu? O impacto de uma escola secundária federal na periferia. Algo para pensar na política, assim, né? Que foge do esquema estadual e do municipal. Eu falei para vocês, o prefeito atual de Caxias é miliciano. Enfim, vou ficar por aqui. Obrigada.